Olá pessoal, então chegamos à nossa semana número 9 de estatística aplicada. Aqui nós vamos fazer uma pequena revisão de tudo que a gente viu e depois alguns exercícios para fazer uma repassada em todos os conceitos que a gente trabalhou. Então os objetivos dessa semana são relembrar os conceitos apresentados na disciplina, os mais importantes, e revisar os exercícios trabalhados nos tópicos. Então tudo começou com o método de pesquisa estatístico, com a definição de estatística, que é um método de pesquisa que auxilia no processo de tomada de decisão quando existem incertezas, por meio de descrição de dados por uma série de etapas ou de fases que são sempre respeitadas. A população é uma figura marcante, marcou todas as nossas semanas de aula, é um conjunto de elementos que tem pelo menos uma característica em comum e é o nosso alvo da pesquisa, quando a gente vai realizar uma pesquisa estatística. A amostra, quando a gente não tem acesso a todos os dados da nossa população, a gente é obrigado a tirar uma amostra. A gente viu algumas técnicas para a retirada de amostras, mas o que é uma amostra? Uma amostra é um subconjunto de elementos da população. A gente tem as etapas do método estatístico. Ele começa pela definição do problema, o que nós queremos pesquisar, quais são os resultados que a gente pretende atingir. O planejamento é como essa pesquisa vai ser feita, como essa pesquisa vai ser analisada, quais os dados que a gente vai apresentar no final dessa pesquisa. A coleta de dados na terceira etapa. Então nessa coleta é como que essa coleta vai ser realizada, se são dados quantitativos, se são dados qualitativos. A quarta etapa ocorre a organização dos dados, então a gente viu que a primeira forma de organizar os dados é através do rol. Depois, quando a gente tem uma quantidade maior de dados, a gente usa as distribuições de frequências. A quinta etapa seria a apresentação desses dados, que aí a gente viu principalmente o gráfico do histograma, que é um dos mais usados em todo tipo de pesquisa, mesmo quant ou quali. E a sexta e última etapa, que seria de análise e interpretação dos dados. Então aqui a gente parte para as etapas que a gente trabalhou cálculo de medidas de posição, com a média aritmética, com a moda, com a mediana, com as medidas de dispersão, que seriam a amplitude, o desvio médio absoluto, a variância, o desvio padrão. Então aqui a primeira etapa de organização dos objetivos a serem contemplados na pesquisa estatística. A segunda etapa, caracterizada por uma etapa de determinação dos procedimentos a serem realizados para a aplicação da pesquisa estatística. Na terceira etapa, onde se realiza a amostragem dos dados de interesse. A quarta etapa, onde acontece a organização dos dados em rol ou nas tabelas que nós conhecemos como distribuições de frequências. Lembrando que, dependendo do tipo de resultado da minha pesquisa, eu tinha a distribuição com intervalos e a distribuição sem intervalos. A quinta etapa, caracterizada pela construção dos gráficos. E a sexta etapa, reservada aos cálculos das medidas dos dados provenientes das amostras ou da população, caso não tenha sido necessário retirar a amostra. Então, a amostragem, nós vimos que é um processo na pesquisa estatística que busca selecionar um pequeno subconjunto da população-alvo que mantém as mesmas características do todo, no caso toda a nossa população. As distribuições de frequências, a gente pega os dados brutos. Lembrando o que são os dados brutos, são os dados vindos direto da coleta de dados, então sem processamento nenhum, sem a limpeza, entre aspas. Então os dados brutos coletados através do processo de amostragem precisam ser organizados para etapa de análise através de distribuição de frequências sem ou com intervalos. Dentro daquelas distribuições de frequências, a gente tem 4 frequências para demonstrar o que ocorre na amostra, na população. O F minúsculo I era a frequência absoluta simples, era a simples contagem dos dados que aparecem na amostra. O F minúsculo RI é a frequência relativa simples, onde eu transformava cada um daqueles F minúsculo I em percentagem.
E eu tenho as duas Fs maiúsculas, que são as frequências acumuladas, uma absoluta e outra relativa, que fazia a soma parcial de cada linha da nossa tabela, né, da primeira até a linha em questão onde eu estou calculando. De gráfico estatístico, como a gente está numa PNP de tempo mais curto, então a gente focou no gráfico mais importante, que era o histograma. Mas, em geral, os gráficos estatísticos servem como uma forma de visualização mais aprimorada dos resultados de uma pesquisa estatística. E o histograma, que foi o escolhido para a gente trabalhar nessa PNP, ele é um gráfico formado por um conjunto de retângulos verticais, cujas bases se localizam sobre o eixo horizontal e não existe espaço entre as colunas. Aí só tomar o cuidado que o histograma é diferente. Uma pequena diferença quando eu tenho a distribuição sem intervalos com intervalos. Mas isso vocês podem ir lá no material da semana do histograma, que tem bem mais detalhado lá. Aqui a gente pode ver um pouco, né, dessa pequena diferença ali, onde no primeiro gráfico à esquerda, no primeiro histograma da esquerda, seria um histograma de distribuição de frequência sem intervalos. Por que eu sei disso? Porque ali no eixo horizontal das idades, os retângulos aparecem centralizados com cada informação de número. E no da direita, dá para perceber claramente o início e o fim de cada retângulo pela marcação. Por exemplo, o primeiro retângulo vertical começa no 0 e acaba no 20, então dá para ver que o início está bem em cima do 0, o final está bem em cima do 20. Então esse é um cuidado que tem que se ter na hora de construir o gráfico do histograma. A gente também viu medidas de posição. Elas indicam o valor central de uma amostra ou de uma população, calculada sempre de forma diferenciada. As mais usadas são a média aritmética, a mediana e a moda. A gente teria também outras formas de média, como a média harmônica e a média geométrica, mas elas estão caindo praticamente em desuso, então praticamente ninguém mais usa essas outras médias. Na média aritmética, que seria mais importante, ela é definida pela seguinte equação e representada por um x com uma barra horizontal em cima dele. Então eu faço a soma de todos os elementos e divido pela quantidade de elementos que foram somadas. A moda é um valor em conjunto de dados que ocorre com maior frequência. Então eu vejo entre todos os valores ali quem se repetiu mais vezes dentro da amostra ou da população. Ele vai ser minha moda. Às vezes eu posso ter 2 ou 3 empatados, mas aí os 2 ou 3 assumem o papel da moda, vários valores. Isso é possível também. A mediana é um valor situado de tal forma no conjunto ordenado. Então, quando eu falo conjunto ordenado, é que para achar a mediana, eu preciso estar trabalhando na forma do rol crescente ou decrescente. Não, independente, não faz diferença, mas ele tem que estar ordenado, ele tem que estar no formato de rol. Tá? Basta separar o rol em 2 subconjuntos de mesmo número de elementos, ou seja, o que a mediana vai me indicar? Que o ponto onde eu tenho 50% dos dados antes e depois desse valor. E esse valor a gente chama de mediana. Bom, a gente também recentemente viu as medidas de dispersão. O ideal é que vocês repassem todas as semanas, deem uma passada de olhos em todos os materiais, se quiserem refazer exercícios. Lembrando que os exercícios de cada semana estão liberados até o dia 21 de novembro, às 11h59 da noite. Então, um dia a mais aí em relação ao final do nosso período de APNPs. Para quem precisar pegar num dia e fazer todos os trabalhos, ainda vai ter essa possibilidade, tá? Então, a gente tem também alguns exercícios à disposição ali, postados já, com resolução. Então, por favor, deem uma olhada nos exercícios, façam, postem as questões, postem por e-mail, postem nos fóruns. Semana que vem a gente vai ter a nossa atividade final da disciplina. Ela vai valer 2 pontos, já que até esta semana a gente vai acumular 8 pontos para fechar a nota 10. E também vamos ter um espaço para recuperação paralela. Então quem quiser refazer, quem quiser
tentar recuperação para conseguir uma nota mais alta, ou acha que não foi suficiente, que precisa fazer mais uma avaliação, fique à disposição para fazer, tá? A nota mais alta é a nota que vai ser considerada para o final dessa disciplina PNP, ok? Bom, próxima semana nossa atividade final, a gente daí se despede dessa PNP de estatística, foi uma trajetória rápida e truncada, na verdade, porque foram 10 semanas apenas, o que seria o normal de 20 semanas, mas eu acredito que a gente teve um bom aproveitamento aqui pelo acompanhamento dos alunos. Então a gente se fala na próxima semana para fechar essa PNP com sucesso. Um grande abraço, saudade de todos, saúde!